Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente faz uma reflexão guiada, explorando uma verdadeira joia da filosofia espiritual, o capítulo 16 da obra Justiça Divina, escrita pelo Espírito Emmanuel. É um texto profundo que une a visão da espiritualidade com a lógica da nossa evolução mental. E o nosso objetivo aqui é justamente repensar, desde a base, como a gente enxerga a justiça, o erro e o nosso papel diante do sofrimento alheio. É um conteúdo denso, mas incrivelmente humano. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa vasta paisagem da evolução humana lembra que a nossa jornada é bem longa. E no nosso dia a dia é muito comum observar, de um jeito até meio paradoxal, as falhas graves e os crimes das outras pessoas. A gente convive com essas notícias o tempo todo, e a reação automática costuma ser o distanciamento, né? Como se o erro fosse exclusivo do outro, algo totalmente alheio à nossa própria natureza. Mas o texto nos chama para observar esse cenário de uma forma diferente, com a alma confrangida. E isso traz uma questão filosófica bem pesada para a gente analisar. Como a sociedade normalmente julga aqueles que caem em transgressões graves e erros? Vamos pensar um pouco no peso emocional disso. O texto-fonte lembra que a gente sabe que existem muitas pessoas literalmente caídas na delinquência. Nós vemos o erro, claro, mas antes de bater o martelo do juízo definitivo, a gente precisa realmente entender quem são essas pessoas e o que levou cada uma delas à queda. Seção 1. Julgamento humano. Categorizando os caídos. Agora, o que é muito interessante neste slide é como o texto de Emmanuel é analítico. É quase um estudo científico do comportamento humano. A fonte categoriza quem falha de forma bem metódica. Primeiro, a gente vê quem age por pura ignorância, sem nem entender o que está fazendo. Segundo, tem quem conhece muito bem as consequências amargas que vai colher mais para frente, mas mesmo assim se rende sem forças à tentação. Terceiro, a gente encontra aqueles hipócritas que clamam virtude em público, mas no silêncio escorregam na crueldade. E por fim, os que perdem a fé e se entregam totalmente ao desespero. É um mapa impressionante das nossas fraquezas. E qual costuma ser a reação do mundo diante de tudo isso? A sociedade cola uns rótulos muito pesados nessas pessoas. Nós costumamos chamá-las de almas empedernidas, ou, usando palavras ainda mais duras, de feras em forma humana. Essa é a realidade nua e crua de como a gente condena. E o autor levanta isso justamente para criar um contraste brutal com a visão espiritual que a gente vai ver agora. Porque essa condenação fria é o limite da justiça humana, mas a justiça real opera numa mecânica completamente diferente. Seção 2. A prisão interior, a verdadeira punição. Olha só, a fonte diz claramente que não precisa ninguém ir atrás de quem errou com chicote para punir a carne. E por que não? Porque a verdadeira punição não é o que o mundo faz por fora. A verdadeira punição é o remorso pesadíssimo que essa pessoa já carrega no próprio coração. A justiça do universo já está acontecendo, ali mesmo, no tribunal implacável, constante e silencioso da consciência de cada um. Quem caiu num erro grave, na verdade, está sitiado na dor do arrependimento. Essas pessoas vivem presas em verdadeiros cárceres de amargura que a própria mente criou. Muitas acabam exiladas do carinho da família, vivendo isoladas e literalmente engolindo lágrimas de aflição dia após dia. Quando a gente visualiza a coisa por esse ângulo, aquela condenação fria inevitavelmente dá lugar a uma empatia muito profunda. Entender a ciência do espírito mostra que o erro, na verdade, cria sua própria cela. O transgressor já é prisioneiro de si mesmo. Seção 3. A resposta espiritual, o antídoto para a amargura. Isso ilustra brilhantemente a escolha prática que a gente tem todo santo dia. Do lado esquerdo, a nossa reação humana padrão, baseada no ego e na defesa, oferecer fel e desprezo para quem erra. Mas do lado direito, a gente vê o caminho redentor, a ação espiritual recomendada, que é oferecer amor e esperança. O texto de Emmanuel pede para a gente fazer essa transição de forma consciente. Em vez de dar mais punição para um espírito que já está afundado em dor, a lógica evolutiva exige que a gente injete amor para curar e tirar essa pessoa do abismo. Tá, mas como a gente faz isso na prática? A fonte é bem pragmática e dá 3 passos super claros. Passo 1, a gente precisa despertar a vontade adormecida dessas pessoas para o bem, trocando a censura pelo incentivo. Passo 2, diante desses irmãos enganados, a gente deve simplesmente abençoar e orar. E o passo 3, que com certeza é o mais difícil de toda essa filosofia, e se a gente for agredido por eles, no meio daquele desespero e inconsciência? A instrução é muito clara.
abençoar e orar de novo. A persistência incondicional no amor é o único remédio real capaz de quebrar esse ciclo de violência. Seção 4. A escola da vida, o mecanismo cósmico de justiça. Então, o ponto crucial aqui é como a inteligência universal lida com a necessidade de corrigir os erros, garantindo a justiça, mas sem nunca abandonar ninguém. É aqui que a lei de causa e efeito encontra as lentes da misericórdia. E chegamos ao título deste capítulo, Na Escola da Vida. A reencarnação não é definida como um sistema penal, nem como um castigo eterno. Na verdade, ela é o maior sistema pedagógico do universo. É um mecanismo divino de reajuste. Mesmo para quem desceu aos níveis mais baixos de crueldade, a providência organiza um reajuste. A vida nunca descarta ninguém. Não existe condenação definitiva. Todo, absolutamente tudo, é aprendizado, porque a Terra é uma gigantesca escola. Seção 5. O reajuste divino, o amor como a lei maior. Vamos avançar e ver como isso se constrói na fundação emocional de todo esse sistema cósmico. A verdadeira justiça divina não tem nada a ver com a ira de um juiz implacável. Ela é baseada na nutrição, no cuidado e na oportunidade contínua. Emmanuel fecha o capítulo com uma metáfora simplesmente linda, dizendo que a justiça divina e a escola da vida se levantam, e eu cito, do bendito colo de mãe. Pensa na força dessa imagem. Ela coloca toda a lei de ação e reação, todas as nossas múltiplas vidas como um ato do mais puro e incondicional amor materno. A sabedoria do universo nos coloca no colo, nos dá uma nova roupa física, uma nova chance, repetidas vezes, acolhendo as nossas quedas até a gente aprender a lição do bem. Para fechar a nossa análise reflexiva de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar seriamente. À luz dessa escola divina, sabendo que nós todos somos aprendizes imperfeitos, caminhando juntos, como a gente vai escolher enxergar a próxima pessoa que cometeu um erro contra nós? A gente vai continuar sendo propagador de fel e desprezo, ou vamos ter a maturidade e a coragem de aplicar o antídoto do amor e da esperança? Fica o convite enorme para levar essa empatia profunda e transformadora para os nossos desafios de todo santo dia. Continuem estudando, continuem buscando clareza nas leis da vida e até a próxima análise.